Uma dificuldade comum para os músicos que estão começando a estudar é como montar um programa de estudo. Na verdade, entenda, não existe uma forma de estudo que seja eficiente para todo mundo. Eu comparo alguns exercícios, alguns, alguns métodos de estudo com remédio. Eu sempre faço essas comparações. Por exemplo, quando a pessoa tem dor de cabeça, ele toma um remédio que chama paracetamol, por exemplo. Para algumas pessoas ele funciona muito bem, para outras ele não funciona tão bem. Existem outros remédios para dor de cabeça, para uma simples dor de cabeça, que alguns princípios ativos que tem nesse remédio fazem mal a quem, obviamente, é alérgico a ele. E a pessoa pode ter sintomas de inchaço, enfim, eu conheço casos assim. Resumindo, um remédio que serve para uma simples dor de cabeça serve para um e é quase um veneno para o outro. Na música é uma coisa que acontece mais ou menos assim, só não vai ficar inchado também. Mas entenda, tem coisa que serve para um e não serve para o outro. Por exemplo, se uma pessoa está começando, um determinado exercício funciona para ele naquela fase. Num outro momento, anos depois, aquele exercício não tem efeito nenhum, então ele não precisa continuar praticando. Existem muitos exercícios que são apenas, eu vou chamar o termo sintomático. Enquanto você está sentindo o sintoma, que é a dificuldade da execução do exercício, você precisa estudar. E chega um ponto que ele já está bem fluido e você não precisa mais gastar o seu tempo e investir seu tempo nele. Você pode se preocupar com outra coisa. Mas existem alguns tópicos, que esses tópicos ele basicamente não se alteram. E muitas pessoas não estudam porque não vê importância. Entenda, quando você não vê importância, não quer dizer que ela não tenha importância. Apenas você não percebeu. Algumas coisas são essenciais para quem quer trabalhar com música ou viver de música e muita gente foge por achar difícil, ou enfim, por motivos diversos. Uma delas é a tão temida partitura, que eu vou dar dica em outro momento sobre ela. Bom, eu sugiro que o teu exercício cubra basicamente alguns aspectos. Por exemplo, eu vou falar de aspectos e depois eu vou falar de tempo. Você deve inserir no teu estudo diário ou semanal, ou no... Existem pessoas que estudam todos os dias e existem pessoas que não conseguem pegar no instrumento todos os dias. E isso para mim foi um tabu por muito tempo, porque quando eu comecei a estudar, eu ouvia muito alguns músicos antigos dizendo o seguinte, que músicos que foram exemplos para mim, exemplos para mim e hoje ainda são, obviamente. Alguns diziam que se você não conseguisse estudar o seu instrumento 6 horas por dia, esqueça que você nunca vai tocar bem. Para ser sincero, eu nunca consegui estudar 6 horas por dia. Se isso for verdade, eu continuo tentando sem conseguir tocar bem. Mais uma vez eu li um livro de um baterista, ele dando uma dica no final do livro dele, na forma de estudar. E ele disse o seguinte, não adianta você se dedicar à técnica que você precisa, quando você vai tocar no teu repertório da tua banda, não precisa nada daquilo. Por exemplo, eu passei muito tempo tocando só em igreja. E eu conheço muita gente que toca na igreja e passa o tempo todo estudando slap, tapping, coisas que visualmente impressionam. E, no entanto, quando ele vai tocar na igreja, não tem nada daquilo, cara. E eu fiz isso por muito tempo. Quando eu comecei a trabalhar profissionalmente, eu trabalhava com banda de pagode, banda de forró. E eu passava o dia estudando escalas, como todo mundo faz, e técnica ligadas à velocidade, como todo mundo faz. No entanto, quando eu ia tocar, não precisava nada daquilo. Então a verdade é essa. Você gasta muito tempo estudando coisas que você quer, mas não investe o tempo estudando coisas que você precisa. A dificuldade, o resultado final é absurdo. E com o tempo eu comecei a entender quais são as coisas que eu realmente precisava. Quando você seleciona isso, você vai perceber que você não precisa de tanto tempo assim. Bom, basicamente os aspectos que são importantes são... todo músico deveria saber ler. Isso é fato. Algumas pessoas fogem disso, mas não tem como fugir. Todo músico deveria saber improvisar. Todo músico deveria saber entender de acordes. Esses são aspectos relacionados à música, e não necessariamente ao contrabaixo ou à guitarra. Alguns alunos meus de prática de conjunto falam assim, mas eu toco bateria e eu não tenho a necessidade de entender de harmonia. Eu vou dar um exemplo sobre isso. Uma vez eu estava tocando, ensaiando com um trio, e tinha um baterista que a gente estava tocando e basicamente dentro daquela música tinha uma parte que que ele tocava fechado, basicamente o hi-hat fechado. E um som mais clean, mais contido, vou usar esse termo. E quando chegava na parte B, a gente queria que ele tocasse mais aberto. Muito baterista vai saber do que eu estou falando. Ou ele vai tocar no hi-hat, no chimbal mais sujo, mais abrindo, ou ele vai pro prato. E
E durante o ensaio, o baterista ficava tocando fechado no A e tocando fechado no B. E o produtor disse assim, não, cara, eu quero fechado no A, mas aberto no B. E tocamos novamente a música, e quando chegava no B, o cara continuava tocando fechado. E o diretor perguntou o seguinte, tu sabe o que é A e B? Formas. As formas da música. E o baterista falou assim, ó, eu sei sim. E a pergunta foi, e por que tu não abre no B, cara? E passamos a ensaiar novamente a música. Quando chegou no B, ele novamente tocou fechado. Aí eu perguntei pra ele, tu entende de harmonia? E ele falou, entendo. Então tu vai reconhecer um Dó com sétima que tem num trecho. Aí ele, sim, eu vou reconhecer. Pronto, o próximo acorde é um Fá. O Fá é o B. Então quando for para o Fá, tu entende que é o B e tu vai tocar aberto. Passamos a música novamente e ele não conhecia o som do acorde Fá e nem a posição do acorde Fá. Na moral da história, ele nem entendia de parte A nem parte B e nem entendia de harmonia. Para você ter ideia, o resultado final foi que ensaiamos com ele, mas daí pra frente foi outro baterista que tocou. Ele nem tocou no show e nem nos trabalhos posteriores estava mais. Era um baterista que tocava bem a bateria, mas não entendia de harmonia, não entendia de partes A e B. Para muitos músicos isso não faz diferença, porque você está acostumado a tocar com seus amigos. E os caras dão um desconto, assim como você dá o desconto para ele. Mas, cara, quando o negócio começa a pesar, acredite, a amizade não vai segurar você na banda, não. Você tem que ser competente e fazer a sua parte, sim. Então, entender as partes da música, saber ler uma cifra funcional, fazer os exercícios do teu instrumento. Existem exercícios, eu gasto um tempo, às vezes com exercício só para a mão direita, às vezes eu gasto um tempo, invisto um tempo só na mão direita. Eu fico analisando as coisas que eu preciso, que eu tenho dificuldade quando eu estou tocando, e são essas dificuldades que geram os meus exercícios. Quando eu li esse livro do baterista, claro que eu não li os exercícios da bateria, que não era o caso, mas eu queria ver como ele falava, como ele se comportava, como ele via a música, como ele via o instrumento dele dentro da música. Ele falava que se você só tem meia hora, por exemplo, para estudar diariamente, que muita gente diz que não funciona, meia hora não funciona. Eu acho que funciona sim. Se for bem, se tiver foco, ela vai funcionar melhor. Meia hora focada funciona melhor do que 2 horas sem foco nenhum. Chega um tempo que você repete o mesmo exercício, por exemplo, eu já peguei casos de alunos que estudam, por exemplo, escala e passam 2 horas fazendo escala. Entenda, chega um momento que o teu corpo vai para o piloto automático, o teu cérebro para de raciocinar dentro daquilo, porque cansa. Daí para frente são só movimentos. Você está treinando o seu cérebro para tocar no piloto automático, quando na música isso não acontece. Você deve estar pensando o tempo todo. Cada nota que você dá, elas devem ser intencionais. É como a maioria dos bateristas que eu conheço que tocam por movimento. Ele decora o movimento, mas ele não sabe necessariamente o som que cada peça vai dar. O teu groove é uma soma de todos os movimentos, inclusive com volumes. Não são apenas movimentos. São dinâmicas com acentuações, com atrasos de notas, que a gente chama brincar com as comas rítmicas, que claro, não vou falar disso nesse tópico. Então entenda, não são só movimentos, não são só técnicas, e nem tão somente apenas conhecer os ritmos por nome. Mas todos esses apanhados funcionam para que você monte um cronograma. Bom, basicamente, quando o cara está começando, eu sugiro um estudo a princípio, de meia hora, onde você pode separar por 5 minutos. Entenda, o que eu vou te dizer não é um método definitivo, mas se você não tem o hábito de estudar, estude para começo dessa forma. Exemplo. Estude partituras simples e só apenas 5 minutos para você treinar o seu corpo a se dedicar por aquele tempo a um assunto só. Porque o que ajuda no exercício é a concentração, é o foco. 5 minutos de partitura, 5 minutos de solfejo da mesma partitura. Você pode pegar exercícios de mão, no caso de baixo, você pode pegar a escala, 5 minutos. Acordes, que são os arpejos, 5 minutos, você já tem 20 minutos de exercício. E pode dedicar 5 minutos para tocar melodias de músicas. Por exemplo, eu sempre indico os meus alunos no começo a tocarem melodias infantis, porque são coisas bem fáceis. Mas, por exemplo, se você tocar... Para quem já sabe tocar, isso é fácil. Mas se você está começando a tocar, tenta tocar isso para ver. É uma coisa que você acha fácil, no entanto, você não consegue fazer. Claro que existem diferentes níveis. Então entenda, fazer com que melodias que estão na minha cabeça venham para o instrumento e eu faça isso com fluência. Isso é um exercício. Até porque o instrumento, o baixo, quando eu pergunto para
Eu já fiz essa pergunta para um monte de amigos meus músicos baixistas. Eu pergunto, o baixo essencialmente, principalmente, primordialmente, ele é melódico, ele é rítmico ou é harmônico? A maioria dos músicos dizem que o baixo é um instrumento rítmico. E uma outra metade, uma outra parte disso, diz que o instrumento é harmônico, porque a gente toca sobre acordes. E eu digo que o instrumento é melódico, porque por definição, melodia é a combinação de sons sucessivos, e é isso que o baixo faz, sons sucessivos. Mas aí o cara pergunta, mas eu não faço a melodia da música. Perfeitamente, você não faz a melodia da música dentro dela, mas o teu comportamento, ele é melódico. Quando eu faço o groove, isso poderia ser uma melodia de uma música. O único detalhe é que eu estou fazendo isso em forma de groove. E lá na frente eu vou falar qual é a diferença. Entenda, fazer melodia é importantíssimo para você desenvolver. Gaste uns 5 minutos tirando a melodia da sua cabeça para o seu instrumento. E outra sugestão é gaste o teu tempo, 5 ou 10 minutos, copiando informações de discos. Quando eu falo copiar de disco, todo aluno vai tentar copiar solo. E, cara, não é. Trace sempre um estudo progressivo. Pegue melodias que são simples e toque-as de forma simples. Aquilo que você capta, o que tua cabeça entende, é a partir disso que você deve começar a estudar. Não são os solos. Observe que quando você vai começar a tocar um solo de uma música, você gasta muito tempo para memorizar. Isso funciona em um determinado nível de treino, quando você já está bem treinado. Claro que eu não tenho como verificar como você faz isso agora, mas entenda, é uma forma de... Se você tem que perceber, como eu disse em outro vídeo, a minha expressão, música é uma arte de expressar sentimentos através dos sons, a minha expressão parte do que eu percebo. Então, pegar as músicas dos discos, como a gente faz na igreja, como a gente faz nas bandas de baile, é sim um exercício e muito bom. Ele trabalha a tua percepção, consequentemente o teu ouvido. Esse estudo vai dar entre 30 e 35 minutos. Claro que ele não é definitivo, ele não cobre tudo, mas ele já serve para um pontapé inicial. É isso aí.